esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar, enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" e gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-me ir ao teu encontro, caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus. Mas, quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidaste?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou. Os que estavam no barco prostraram-se diante dele, dizendo: "Verdadeiramente, tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podemos sentar. Obrigado. Queridos irmãos e irmãs, hoje nos encontramos em Eucaristia para rezar esta palavra que nos fortalece e nos dá sentido na vida. Saber que Deus não nos abandona. Saber que Deus caminha conosco e fala ao nosso coração. Fala diretamente à nossa realidade. Veja que interessante a primeira leitura lá do livro dos Reis, que fala sobre essa ação ali apresentada. Uma ação que às vezes a gente olha para a nossa vida e fica até mesmo se questionando: será que Deus verdadeiramente escuta o seu povo? Será que nós verdadeiramente sentimos Deus? A gente pode perguntar, as pessoas no mundo podem se perguntar sobre isso. Veja, Elias estava aqui e é importante conhecer a dinâmica de Elias. Elias estava desmotivado da sua missão. O profeta estava triste. Ele se refugia no Horebe. O Horebe, para a gente entender bem, o Horebe é o Sinai, o Monte Sinai, aonde Deus se manifestou ao povo da antiga aliança, muito antes de Elias. Então a gente começa a observar que ele está ali no Horebe e vê aquela realidade apresentada. Deus sempre se apresentou no terremoto, no fogo, na ventania, enfim. E aqui ele está naquela situação, na gruta, e Deus não está nessas realidades. Aonde está Deus? E ele, desmotivado, escuta Deus falar ao coração: você vai precisar me encontrar. Para encontrar a Deus é necessário acalmar o coração, acalmar a nossa realidade de vida, acalmar. E Deus se manifesta numa brisa suave, quase que para dizer, Deus não usa de outros, Deus ele não vai usar somente dos artifícios ali, vamos dizer, aqueles artifícios que eram comuns para aquela comunidade. Deus surpreende sempre. E Deus há de surpreender ainda o seu Israel. Por isso que ele fala a Elias, motivando Elias e dando coragem para Elias continuar a sua missão. E também Deus faz isso conosco.
olhando para a nossa natureza, às vezes nos perdemos, nos colocamos tristes diante de uma realidade, mas o Senhor fala, eu estou com você, coragem. E a gente começa a caminhar nessa certeza de fé. Isso é importante para o nosso crescimento, né? Isso é importante para a nossa existência. Tem comum acordo com a leitura do Evangelho que nós ouvimos, que Mateus escreve para a gente. É bom lembrar que Mateus escreve para cristãos judaizantes, aqueles que estão vindo do judaísmo. Então, muitos sinais são importantes para que eles pudessem entender bem a palavra que estava sendo anunciada. Aqui diz que depois da multiplicação dos pães, Jesus despede os seus discípulos, falam para eles, eu vou ficar aqui a despedir as pessoas. E depois que despediu, o que ele faz? Ele reza. Aí me questionei bastante sobre isso, que me chamou bastante atenção. Deus reza. A gente, quando fala de Deus, dá a imensão de falar de algo mágico. Como se Deus é mágico. Não, Deus é superior, sim. Mas Deus também Deus nos ensina pelas ações que Ele mesmo pratica. Deus reza. Quem sou eu para dizer que não tenho tempo para rezar? Olha que interessante. Aí já me disseram uma vez, falaram assim, imagina, mas Deus é Deus, Deus tem tempo para tudo. Mas se Deus é Deus, tem tempo para tudo, quem sou eu para dizer que não tem tempo para rezar? Olha que interessante. Deus tem tempo para rezar. Ele reza. Hoje, até para entender, até mesmo para os jovens entender, tem um filme que a gente vê que não tem nada a ver com religião, mas que ensina bastante sobre isso, esse tempo de Deus. Se não assistiram, assistam, é formidável. É velhinho o filme, mas vale a pena. O Todo-Poderoso. Quando o próprio, né, a própria pessoa do filme lá, o ator principal, briga com Deus, porque nada dá certo na sua vida. E Deus vai descansar, Deus vai sair de férias, e manda ele ficar no lugar. Então, você quer ser Deus? Tá bom, aqui está Deus, vai viver como Deus. Enquanto ele pode fazer as mágicas de Deus, porque ele é o Todo-Poderoso, trazer a lua para encantar a sua noiva, né, fazer todas as ações, é fácil. Quando ele abre o e-mail para ver os seus recados, o e-mail é de Deus. Um monte de gente. Ele vai dormir, um monte de gente buzinando no ouvido. Deus me ajude, Deus salva, Deus liberta, Deus faz isso, Deus faz aquilo. Deus, eu estou precisando de ti, onde é que está Deus? E ele fica louco, porque ele vê que Deus tem muito trabalho e não tem hora para descansar. Se Deus reza, por que eu não rezo? Por que eu, às vezes, tenho que dizer, não tenho tempo para rezar porque eu tenho muita coisa para fazer? Nada, mentira. Quando a gente fala que tem muita coisa para fazer, a gente já começa dizendo que não tem nada para fazer. Porque a gente tem tempo para parar do trabalho e tomar um cafezinho. A gente tem tempo no trabalho para parar, para poder ir no banheiro. A gente tem tempo para parar para conversar, ainda no tempo do trabalho. Achamos tempo para conversar, achamos tempo para um café, achamos tempo para olhar no celular, achamos tempo para mandar uma mensagem, achamos tempo para tudo. Só não achamos tempo para rezar. É interessante isso. Deus hoje vem primeiramente me ensinar esse ponto. Antônio, você se inquieta com muitas coisas, só esqueceu do essencial. Eu preciso falar-te. E a oração é um tempo de parar para conversar com Deus. Ele é um pai amoroso que fala, filho, senta, eu preciso conversar com você. E agora a gente senta para conversar com Deus. A outra ação importante é essa. Se os discípulos sabiam que Jesus era Deus, porque eles viram a multiplicação dos pães e falaram, nossa, isso aqui é só Deus que pode fazer essas ações, e os judeus sabiam sobre que tudo isso era ação de Deus, por que eles gritam no meio do mar, agitado, que Jesus é um fantasma? Se eles conheciam Jesus. Se você me conhece, sabe quem eu sou, se você está na escuridão, eu estou chegando perto de você, você vai gritar que eu sou um fantasma? Pensa um pai. Chega, os filhos estão em casa, o pai chega na escuridão à noite. Ele chegou. Os filhos, será que não sentem que é o pai? E gritam, é um bandido? Não, eles falam, é o pai chegou. Por que os discípulos gritam, é um fantasma?
Porque para o judeu tem duas coisas interessantes aqui. Primeiro, a noite simboliza trevas, sinais da escuridão, significa dor e sofrimento. O mar, diferente da gente toma banho de oceano, não tomamos banho de mar. A gente fala, vou descer para o mar. Vai nada, você vai descer para o oceano. Vou tomar um banho na praia. Não vai no Oceano Atlântico, se contente com isso. Você toma banho de Oceano Atlântico. Né? O mar é diferente. Eles estão no mar, uma grande bacia hidrográfica. Estão lá. E eles estão nesse mar revolto. O mar, para o povo judaico, significa morte também. Significa destruição, ação demoníaca, tormento. Interessante que eles estão navegando no mar à noite. Então, toda a realidade de tristeza, dor e sofrimento, angústia, desolação, estão com eles. E eles estão tentando, contornar essa situação. Estão gritando. É a mesma coisa a gente. Agora eles estão aonde? Na barca. Estão juntos, não estão isolados. A barca, essa barca que é a barca de Pedro, não pensem vocês que é uma canoa, porque 12 gordinhos feito eu numa canoa afunda, coitada. Né? Então a barca é grande, a barca de Pedro é maior, ela é grande, ela é quase a metade dessa distância daqui até aquela janela, é praticamente a barca de Pedro, desse altar, a janela, é grande a barca de Pedro, ela não é pequena, cabia praticamente quase 100 quilos de peixe dentro dela, e eles estão nesse barco grande, os ventos são fortes, as ondas grandes, e eles estão com medo. Na vida também, a gente está na nossa barca, e quando vêm as tribulações, os tormentos do tempo presente, a gente fica com medo. Mas se a gente conhece Jesus, para que gritar é um fantasma? É a mesma coisa da gente quando está desesperado com as coisas, a gente fala, nossa, se Deus verdadeiramente existisse, Ele tomava conta de mim. Não, Deus toma conta de você, é você que se perde. É interessante, não é Deus que deixa você se perder, é você que se perde. Um pai desatento, uma mãe desatenta, perde o filho. Um pai atento, uma mãe atenta, o filho pode até querer se perder, mas o pai sabe onde está. Vai dando corda. Né? Quando a criança começa a gritar, fala, estou aqui. Né? Não é assim que acontece? Às vezes está lá brincando, o pai está olhando, a criança olha para o lado, olha para o outro, assustada, quase dizendo assim, onde é que eu estou? Aí o pai já grita, estou aqui. A criança respira aliviada, porque está ali. Né? Está ali. É interessante o fato. Eles gritam. Né? E Jesus responde, coragem, sou eu, não tenha medo. Esse sou eu, nós escutamos lá no comecinho de toda a realidade, quando Moisés está lá apacentando o rebanho de Jetro, e aparece Deus na sarça. E ele pergunta, qual é o teu nome? Como que Deus se revela? Eu sou, enviei você a eles. Eu sou, e sou eu é a mesma coisa. Então Jesus já mostra verdadeiramente que Ele é Deus. E sendo Deus, vai de encontro às pessoas. Mas o ser humano não se contenta. Ô bichinho difícil que é o ser humano. Não se contenta. O que o ser humano faz? Me dá uma prova que você é Deus. Pedro fala, mostra-me que você é Deus, me faça andar, mostra que você é Jesus, me faça andar sobre as águas. Por que ele fala isso? Porque só pode andar sobre as águas Deus na literatura hebraica. E Deus pode só deixar alguém que Ele quer andar sobre as águas, porque Ele é Deus. Por isso que Jesus fala, vem Pedro, vem. Vem é um vocativo, é um verbo, né? Mas também é um vocativo. Vem, é um chamado, é missão. E quando aquela pessoa sai da barca, pisa na água, está molhado, e começa a andar sobre a água, ele tem os olhos fitos em Jesus. Quando a gente tem os olhos fitos em Jesus, a gente consegue caminhar sobre as realidades difíceis do nosso tempo. Agora, quando a gente para e olha para a realidade difícil,
Ou seja, a gente olha para a nossa realidade mais do que olhando para Deus. Se eu fico mais preso nos meus problemas, se eu fico doido diante de uma realidade e não tenho os olhos fixos no Senhor, o que vai acontecer? Eu vou afundar. Por isso que Pedro começa a afundar. Pedro, ele sente o vento forte, olha para o mar. Olhando para o mar, lógico, ele não vê o fundo do mar. Mas ele sente que o mar é fundo, ele sabe que é fundo, e ele pode morrer. Por isso que, afundando nos seus problemas, nesse problema, ele grita: Jesus, salva-me. Quantas das vezes a gente também, imerso aos nossos problemas, quase sufocado, gritamos: Jesus, salva. E o que Jesus faz? Estende a mão, segura Pedro e fala: ó, homem fraco na fé. Eu não falei para você confiar? Quase que ele faz isso com a gente também. Mas eu fiquei pensando, é tão romântico esse texto, né? Mateus, ele é muito romântico. Pedro grita: Senhor, salva-me. E Jesus estende a mão. E Pedro segura na mão do Senhor, de uma forma delicada, lógico, né? Porque é Deus. E ele conduz e sai da água. Pensa comigo. Se agora eu virar para o meu irmão, agora não pode, né? Mas se eu virar para o meu irmão e falar aqui: estou te estendendo a mão. Você pega a minha mão e eu vou fazer, ele fala: me salva, eu vou puxar. Existe uma ação de força aqui, não existe? Ele não está dentro da água, então eu posso conseguir puxar. Sabe que se a gente não sabe salvar alguém que está dentro da água, morre os dois, né? Porque a pessoa que está dentro da água querendo ser salva, o que ela faz quando você vai chegar perto dela? Ela sobe em cima de você. Ela puxa teu cabelo, ela puxa tudo. Ela te puxa para baixo para ela poder respirar. Então Pedro, quando gritou: Jesus, salva-me, eu já fico imaginando Jesus dando a mão, Pedro catando a mão, o braço, a perna, a barba, o cabelo, e pulando em cima e gritando: eu quero ser salvo. E Jesus: calma, homem de pouca fé, né? Calma, Pedro, vamos lá. E Jesus consegue levar Pedro para a barca, né? Então Jesus, e ali mostra que Pedro não caminhou muito, porque Jesus conduz Pedro à barca. Então quer dizer que Pedro só deu 2 passinhos ou 3 no máximo. Porque ali foi fácil, já entrou na barca. Acho que Jesus, já, no desespero, também já jogou lá para dentro da barca, né? Então foi lá para a barca. Olha, e disse: homem fraco na fé. A mesma coisa ele faz com a gente. Às vezes a gente também, imerso nos nossos problemas, gritamos: Jesus, salva. Só que a gente não tem paciência para confiar em Jesus. A gente é desesperado, quer salvação imediata. Jesus continua dizendo, né? Te levo para o barco e acalmo o teu mar. O Senhor também acalma o mar da nossa existência e nos dá paz. Confia em Deus. Tudo é difícil, porém, tudo não é o fim. Deus é o centro da nossa vida. Se eu coloco toda a minha confiança em Deus, Ele pode mudar toda a minha existência, toda a minha vida. Basta eu confiar nele e continuar caminhando. Não quer dizer que eu, tendo os olhos fixos em Jesus, os problemas não vão estar ali. O mar está aqui. A realidade do vento está aqui. Mas com Jesus, a gente encontra a solução. Em Jesus encontramos a solução da nossa existência. Hoje nós rezamos o Dia dos Pais. Que maravilha também poder rezar o Dia dos Pais hoje. E o início da Semana da Família. O que é o pai? O pai é um homem que recebe de Deus a graça de levar o nome de Deus consigo. Abba, papai. Olha que importante. Recebe a graça de ser Abba, papai. Só Deus é Abba. E o pai recebe o nome de Abba. Em hebraico se fala Abba. Né? Olha que importante. O pai recebendo o nome de Deus, o que ele tem que ser para a sua casa? Fortaleza, graça, salvação, alegria, santificação, cura. Isso é a existência do homem que recebe o dom de ser Abba, de ser pai.
Tem que ser aquele que é o juiz, não para condenar, mas para orientar para a vida. O juiz misericordioso, o Pai das misericórdias. Buscando em Deus esse grande exemplo. Essa é a missão do Pai. A sua vocação é essa. Né? Às vezes o Pai, muitos homens, têm a obrigação de ser pai. Então, trabalha porque tem que ser pai. Tem que cuidar, tem que dar de comer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Né? Mas não tem o ministério, a promessa de ser pai. Mas somente a função de ser pai. Sou pai e pronto, acabou. Quantos pais são assim? Hoje Deus nos ensina aos nossos pais. Te quero não na obrigação de ser pai, no serviço de ser pai. Te quero na promessa de ser pai, porque Deus te deu essa promessa de ser Abá. Então assuma a promessa. E todo aquele que vive a promessa de Abá, né, de ser pai, aquele que assume a promessa que vem de Deus, não é esquecido por Deus. Não é Abá, mas é mãe. Veja Maria Santíssima. Ela recebeu a promessa. E Deus não lhe faltou o caminho. José, Abba. Para Jesus ele foi Abba. Né? Abba para Jesus. Jesus chamou José de Abba. Olha que maravilha. Mesmo José não tendo gerado Jesus. Mas José recebeu essa promessa. Você vai ser pai do Filho de Deus. Então guarda o teu Israel e dá para ele a dignidade de ser filho. O pai tem essa missão de dar aos filhos a dignidade de serem filhos e guardá-los no seu amor. Então hoje, quando a gente reza o Dia dos Pais, a gente não reza, né, somente aquele homem que é o nosso super-herói por ser super-herói. Porque o pai é mais do que um super-herói. O super-herói vem só para bater no bandido e deixar a gente ser feliz por um tempo, porque o bandido volta. O pai é mais do que um herói. O pai é um Abá. É misericordioso. É aquele que dá a vida. É aquele que conduz para a vida. É aquele que nos faz feliz. Tem que ser assim. Essa é a missão de um Abá. Ah, padre, eu não sou desse jeito não. Então aprenda. É fácil. Ah, eu conheço meu pai, nunca foi assim. Reza por ele. Né? Essa é a importância. Os filhos têm que rezar os pais. O filho e a filha, o filho e a filha, honra o pai. Tem que honrar pai e mãe. E hoje é dia de honrar pai. Honrar pai não é só, até me questionaram, padre, por que você não postou ainda a foto sua com seu pai? Eu acabei até postando, né? Acho que eu postei mais de raiva do que de vontade. Não precisa só postar, lógico, a gente faz com carinho, com amor. Mas olha que interessante, né? O mais que postar, tem que honrar. Porque postar eu posso dar um sorriso falso, né? E pronto, acabou. Todo mundo pensa que é feliz e não é feliz. O mais importante é honrar o pai. Honrar o pai é amar o pai no Pai das misericórdias. Que Deus abençoe os pais. Que a gente possa dizer hoje, que maravilha é ter-te como pai. Né? Que graça Deus nos deu de poder ter-te como pai. Não só simplesmente como aquele que tem filhos. Porque tem o homem que tem filhos. E tem o homem que é pai. O que tem a obrigação de ter filhos, tem o filho e não se preocupa com essa realidade. Não é para o filho sinal de unidade e de amor. Aquele que recebeu a promessa de ser pai, traz para o filho santidade, graça e paz. Né? Traz alegria ao coração. Né? Que Deus abençoe vocês, pais, porque Deus os escolheu. Entre todos os homens, Deus os chamou para essa grande missão. Não só de ser pai, mas de congregar os seus filhos no Pai das misericórdias. Que Deus os abençoe. E que missão maravilhosa, acima de tudo, que promessa grandiosa de um homem na terra receber o nome de Deus, de Abba, o nome insondável de Deus. Né? Vocês não são Adonai, mas são Abba. E esse Abba tem uma ação muito forte a ser celebrada
no dia de hoje. Que Deus os abençoe. Amém.